continua apertado, gente. Aquela conta lá, ela não caiu muito, não. Vamos lá. Chega de falar, vamos partir da palavra. Juízes Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. Glória a Deus. Dá glória a Deus aí, gente. Glória a Deus. Josué, capítulo 2, versículo 1. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram, entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui por essa noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou essa mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, versículo 5, ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre os talos de linho que havia arrumado ali. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar da passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta da cidade foi trancada. Como fala a porta da cidade, gente? Quero lembrar que as cidades eram pequenos reinos, vamos falar assim, por isso que tinha o rei de Jericó. E a cidade era o quê? Rodeada de muros. Amém? Rodeada de muros. Muros não era simplesmente um muro. Tem lá os arqueólogos, né, que lá na cidade de Jericó, que existe hoje, e é nomeada como a cidade mais antiga do mundo. Gente, é horroroso lá. Não é feio demais. Por isso que Deus amaldiçoa, gente, não tem jeito não. Não adianta o povo querer dar uma arrumadinha, que não adianta não, é feio mesmo. E interessante que fica dentro do território de Israel, mas como eu já compartilhei com os irmãos, existem cidades que estão sob governo palestino, sob governo árabe. Então Jericó é uma delas, governo da cidade árabe. E interessante que quando a gente foi visitar Jericó, eles falaram assim: olha, as mulheres, né, vocês não andam sozinhas, que aqui é meio perigoso, né, homem roubar a mulher, né? Então, assim, para vocês terem, né, como diz, como é o ambiente lá hoje. Bom, e aí os arqueólogos começaram a escavar e eles encontraram, não foi um não, mas muros, entendeu? Mais de um. Então, quanto mais pobre a pessoa, ela ia morando mais perto do muro. E eram construídas casas, pequenas casas, gente, casebre, né? Em cima desses muros, tá bom? Então, para você entender o que está acontecendo aqui, do que eu estou falando. Continuando. Versículo 8. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e disse: sei que o Senhor deu você essa terra. Você nos causou um medo terrível. Você pode falar isso comigo? Medo terrível. E todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que fizeram a leste do Jordão com Seom e Og e os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Verso 11. Quando soubemos disso, o povo desanimou completamente. Diga comigo, desanimou completamente. E por causa de você, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, vai para esse pedacinho para que você leia comigo. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Mais uma vez, todos juntos. Pois o Senhor, teu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jura-me, pelo nome do Senhor, que assim como eu fui bondoso com você,
Vocês também serão bondosos comigo, com a minha família. Dê-me um sinal seguro. Diga comigo novamente, sinal seguro. De que vocês pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos, das minhas irmãs, e tudo que lhes pertence, livre-nos da morte. A nossa vida pela vida de vocês, os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der essa terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa que morava fazia parte... Onde é que está a casa de Raabe, gente? Cima do muro da cidade. 16 lhe disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem, escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem e depois poderão seguir o seu caminho. Versículo 17 e 18, o 18 é o último. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando encontrarmos na terra, você não tiver amarrado esse cordão vermelho na janela, pelo qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para sua casa o pai, sua mãe, seus irmãos e toda a sua família. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Amém. Amados, a cidade de Jericó, naquela época, era uma das cidades maiores em fortificação. E era a primeira que estava sendo conquistada ali por Israel. Eles tinham agora passado 40 anos no deserto. Quanto tempo, gente? 40 anos no deserto. E agora, o que eles fazem? Vão começar a conquista da terra. E o nome deles estava meio famoso. Vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, por causa do que Deus havia fazendo na vida deles. E aí, queridos, a primeira cidade que era grande tinha que ser o quê? Era a primícia, era a primeira parte. Deus não deu a terra toda para eles, não é? Aquele território todo para eles, o território ali de Israel inteiro para eles, sim. Deus deu aquele território de Israel inteiro ali para eles. Passa ali Rio Jordão, vai até hoje é conhecida Gaza, pega um pedacinho ali do território ali da Síria. Então aquela parte toda ali pertencia a Israel. Porém, a primeira conquista era de quem? Deveria ser de quem? Do Senhor. Por quê? Porque é a primícia. É a primícia. Conheço uma irmã que é muito próspera. Ela, toda casa que ela ganha, toda casa que ela limpa, a primeira limpeza ela dá de oferta totalmente ao Senhor. Porque ela entendeu que era a primícia dela. E aqui, queridos, Deus dá uma ordem para isso. Assim, ó, vocês vão conquistar a cidade, só que vocês não vão pegar absolutamente nada. Se era uma cidade bem fortificada, era uma cidade rica, né? Então, absolutamente nada. Tudo tem que ser destruído. A não ser Raabe e sua família. Dá glória a Deus aí. Então, amados, você entendeu o que está acontecendo aqui. E estes homens, eles foram enviados por Josué. E eles foram para onde? Na casa de Raabe, lá em cima do muro. O que era essa casa, gente? Era um prostíbulo, gente. Não é? A mulher era o quê? Muito claro, está na Bíblia. A mulher era o quê? Prostituta. Então, a casa dela era o quê? Era um prostíbulo. Não sabemos ali, né, se tinha uma hospedagem, um lugar para dormir, ou se era simplesmente, né, uma taverna, onde as pessoas, onde os homens, né, se reuniam. E aí, a Bíblia fala aqui que eles começaram a ouvir, sabe? Olha só o que diz aí, no versículo 10. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Então, as cidades estavam ouvindo a respeito das coisas que tinham acontecido na vida daqueles homens, na vida daquele povo. Porém, quando aqueles homens chegaram lá, Raabe não viu uma ameaça. Raabe viu uma oportunidade. A oportunidade bateu na porta de Raabe. E ela ali, ela arriscou. Ela ali naquele instante, ela saiu do lugar de conforto dela e se arriscou a pensar diferente do que os outros.
Como é que todo mundo estava pensando? Todo mundo estava fazendo o quê? Aqui está dizendo, ó, tá todo mundo o quê? Paralisado. Com medo de vocês, um medo terrível. Olha aí no versículo 9 comigo. Deixa sua Bíblia aberta, irmão, em nome de Jesus. Versículo 9, ele diz: sei que o Senhor deu a vocês essa terra, vocês causaram medo terrível a todos os habitantes dessa terra, apavorados por causa de vocês. Então, todo mundo ficou apavorado, todo mundo ficou assustado. Porém, Raabe, nela, ela viu algo diferente. Ela viu que a ameaça agora não é uma ameaça comum. A ameaça agora não é ameaça para a família dela. A ameaça agora é a oportunidade dela de alcançar uma vida diferente. A glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Qual que era o decreto? Diga comigo, o decreto sobre Jericó era de morte. Amém? Então o decreto era de morte. E aí, na hora que ela viu aquela oportunidade, ela decidiu ter fé. E fé é arriscar a crer. A fé, ela vai contra a ordem natural das coisas. E eu já terminei já, eu estava lendo um livro, e esse livro não é cristão não, viu, gente? Não é um livro cristão, mas Deus mandou ler o livro, gente, vocês acreditam? E dentro desse livro, tantos princípios cristãos. Mas aí eu achei muito interessante uma parte desse livro, o Dr. Scott Peck chama o escritor desse livro. Ele, se alguém quiser, eu mando para vocês, é um livro um pouquinho grosso. Ele é direcionado para quem é terapeuta, que faz terapia com as pessoas, mas é um livro interessante de ler. Está escrito assim, num trecho desse livro: repetidamente enfatizei que o processo de crescimento espiritual é difícil, trabalhoso, porque precisa vencer uma resistência natural, uma inclinação a manter as coisas como estão, o apego aos velhos mapas e maneiras de agir, a escolha do caminho mais fácil. Então é isso que a gente quer. Nós sempre somos tendenciosos a escolher o caminho mais fácil. Tem um grande psicólogo aqui, que foi o psicólogo que trouxe essa coisa tão conhecida hoje, que é o transtorno pós-traumático. Ele é um psicólogo, agora eu esqueci o nome dele, ele é um doutor, psiquiatra, esse tanto de coisa, e ele é daqui de Boston. Então, olha só onde é que surgiu, né? Transtorno pós-traumático, ele surgiu aqui em Boston. Então, queridos, ele fala o seguinte, ele entende o seguinte, que o cérebro, quando passa por dores, por dificuldades, se cria um caminho. Tudo que você aprende se cria um caminho dentro do seu cérebro. E aí, sempre que você está diante de uma circunstância, o seu cérebro ele quer ir por um caminho mais confortável, por aquele caminho que já tem. Por isso que é muito normal, muito fácil aprender a pecar. É muito fácil, por exemplo, as mulheres que passam por relacionamentos abusivos, é muito fácil elas se meter, caminhar para outro relacionamento, sai de um, entra com o outro. Por quê? Porque o cérebro já ditou, ensinou para ela que amor é anulação total do seu eu e entrega ao outro. E não é. Amor é mistura, não é anular. Amém? E aí, queridos, o nosso cérebro, ele faz isso, as pessoas fazem isso. E hoje o Senhor te questiona, qual que é o mapa da sua vida que está necessitando mudança? Está necessitando que você saia do conforto? É uma questão. É questão aqui para os adultos, é questão aqui para os jovens. Olha, será que o Senhor agora, que você está tendo um problema, está tendo uma dificuldade, aparece um problema? Porque infelizmente, irmãos, verdade é essa, a gente só funciona, tem hora, quando aparece um problema. Não adianta. A gente só desperta quando tem um problema. E aí o Senhor está querendo o quê? Mudar o mapa, mudar a direção da sua vida. Às vezes você tem aí, faz limpeza de casa. Só um exemplo, tá, gente? Faz limpeza de casa. De repente as coisas parecem que não estão dando certo e tudo e tal, as coisas não estão fluindo. Não é verdade? Será que o Senhor não está querendo abrir outro caminho para você?
outra direção para você? Olha, essas meninas aqui, né, tem uns que já formou e tudo mais, as minhas formaram, mas tem uns aí que estão no meio do caminho, né? Então, vamos focar, gente. Vamos focar, vamos pensar algo diferente. Eu estava agora, para quem tem permit de trabalho aí, olha só como é importante um pouquinho de inglês. Essa semana, eles foram dar uma recapeada ali no asfalto na minha porta da minha casa. Aí o que acontece? Deixa eu pegar alguma coisa aqui, sei lá. Dá uma vassoura aí, gente. Pega uma vassoura aí pra mim, por favor, alguém, rapidinho. Então, vai lá, gente. Corre, Vitor. Vai, Vitor. Então, aí tinha o pessoal lá fazendo recapeamento da minha casa. Aquele public work, sabe? Sabe qual que é, né? Que vem aquelas faixas assim, que é amarelão, né? Pra ninguém passar em cima deles. E aí tinha um naquela Bobcat que fala? Aquela Bobcat que fala. Vocês sabem o que eu tô falando. Então tinha um no Bobcat, um no caminhão que transportava o asfalto. Então um na Bobcat, o caminhão que transportava o asfalto. E um 6 é ajudante, 6. E aí, então o que acontecia? O Bobcat vinha, jogava o asfalto, né? Aí fazia, amassava o asfalto, punha pra lá, pra cá. Então, quando tem um buraco e fica aqui um pouco, então passa um pouquinho, né? Aí vinham lá os meninos. Gente, eu tô dizendo pra vocês, só isso mesmo. Eu não tô exagerando. É isso aqui. Não sei, só fazendo isso. Aí esperava de novo o Bobcat. Aí vinha o Bobcat, vinha, fazia, eles olhavam o Bobcat. Aí passaram mais um pouquinho, pra lá, outro pedacinho. Aí no final do trabalho, tá? Aí veio um, e aí um com uma blow, sabe, blow de folha? Veio com uma blow, foi lá, jogou blow de cá, jogou blow de lá, só isso. Gente, só isso. Só isso. Gente, eles iam lá, eles varriam assim, ó. E a gente sabe que esse povo é $40 a hora. Eu pensei assim, gente, acho que eu vou vontade de vencer isso. Eu fiquei olhando, não, sério, eu fiquei olhando assim, nossa, Deus amado, não é possível. Então, você que tem permit de trabalho, você que tem documento, gente, dá uma olhadinha na União. Às vezes tem um serviço lá facinho, sabe? Pra você ganhar lá seus $40 tranquilinho a hora. Não é? Pelo poder pelo sangue de Jesus, gente. Vamos olhar, vamos sair da comodidade. Entendeu? Vamos sair da comodidade, pelo poder pelo sangue de Jesus. Então, estou dando esse exemplo aqui, né? Porque eu sempre profetizo para vocês, né? Que todo mundo... Desculpa. A pastora vai ficar aqui. Não pode mudar. Então, eu profetizo para vocês que todo mundo vai ganhar mais, trabalhar menos, amém? Então, amados, vai lá, olha. Aproveita a oportunidade, abra seus olhos. Em nome de Jesus, gente, eu fiquei indignada. Eu falei, meu táxi da cidade está sendo gasto por esse menino. E o menino não era brasileiro. Porque aí eu tava conversando, levei a Eloá para ver. Aí eu tava conversando com a Eloá, falando com a Eloá, ele foi lá, respondeu em português, entendeu? Irmãos, Deus quer abrir uma porta. Se tem pressão, é porque tem algo descendo do céu. Se tem dificuldade, irmãos, é porque algo está movimentando. Você já viu como é que são criadas as montanhas? Sabe como é que são criadas as montanhas? São duas placas tectônicas e aí os vales é quando elas se afastam. A aula de geografia agora, né? Vamos lá. Aí são duas placas tectônicas que elas se comprimem, e elas se comprimem, aí da compressão delas vai surgindo montanhas. Então, isso aí, lindo, né? Então, isso aqui é o quê? É fruto da compressão, é fruto da pressão. E aí, irmão, vem a pressão, o que você faz? Você faz igual esse povo aqui, desanima. Vem a pressão, vem o problema, o que você faz? Reclama. Vem a pressão, vem o problema, você fica assustado, apavorado. E o Senhor está falando assim, meu filho, eu estou te pressionando para você subir, não para você descer. Eu estou te pressionando para você melhorar e não para você piorar. Eu estou te pressionando para que você chegue em outro lugar na sua vida.
Porque o natural sempre vai puxar você para trás. Então, ó, lembra lá da montanha ali, ó? Quem está em cima, quer ir pro topo, irmão? Aguenta a pressão, irmão. Aleluia. Aguenta a pressão, segura forte na mão do seu irmão e faz uma pressãozinha aí na mão dele, de verdade. Faz uma pressãozinha e fala assim, aguenta a pressão, irmão. Aguenta a pressão, irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aí, queridos, vamos lá. Vamos voltar aqui. Então, Raabe estava acostumada com aquela vida, porém, ela não se conformava com ela. Você entende? A gente tem que ter a aceitação do problema. Mas aceitar o problema é muito diferente que se conformar com ele. Entendeu? Você aceita porque você está vivendo. A aceitação faz parte da não murmuração. Mas, tudo bem, você aceita porque você não pode murmurar, não deve murmurar, você vai começar a crescer em fé naquela dificuldade. Porém, irmão, você não vai se conformar. Não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com este mundo. É isso que o Senhor diz para você nessa manhã. E aí, queridos, Raabe percebeu, o que ela percebeu? Naquelas conversas lá da taverna, naqueles homens viajantes que iam e voltando, ó, o povo de Israel tá aí, ó, parece que o plano deles é invadir para cá, né? E aí ela percebeu que aquele Deus era o Deus verdadeiro. Ela percebeu, ela entendeu, aleluia, que aquele Deus poderia fazer algo diferente por ela também. E aí, o que ela queria? Ela queria ser livre da morte. Era só isso, irmão. Ela não queria morrer. Nem ela, nem a família dela. E aí, ela se arriscou a proteger aqueles espias. Então, se arrisque, irmão, em nome de Jesus, a ser crente. Se arrisque a ser de Deus. Se arrisque a fazer as coisas certas, irmão. É difícil, eu sei. Tem hora que é difícil. Dá vontade de chutar o pau da barraca. Dá vontade de mandar tudo pro alto. Mas, irmão, em nome de Jesus, é hora de se arriscar a crer. Em nome de Jesus. E aí, amados, e aí ela faz o seguinte. Ele faz o seguinte, versículo 11. Olha aí comigo. Quando soubermos disso, acompanha comigo na Bíblia. Quando soubermos disso, versículo 11, o povo desanimou. E por causa de vocês, eles perderam a coragem. Agora aqui que está a chave, que eu fiz vocês lerem daqui a pouco, agora a pouco. Pois o Senhor, lemos juntos, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Então ela descobriu, ela entendeu que o Senhor, o Deus de Israel, o seu Deus, ele é Deus aqui na terra e ele é Deus dos céus. Ele domina a terra e ele domina os céus. E é interessante que ela faz esse jogo de palavras, o Senhor, o teu Deus. E ela faz esse jogo, não é assim, né, de repente, não é por acaso, não. O Senhor é Yahvé. O Senhor é Yahvé. E Deus, aqui nessa passagem, é Elohim. A gente acabou de cantar isso também. Comentei com o Pedro. Deus colocou no meu coração essa palavra, eu acho que foi na quinta-feira, se não me engano. E o Pedro já tinha decidido essa música que a gente cantou aqui por último, lá segunda ou terça-feira, irmão, mas casou tanto, porque é justamente isso. Deus é Deus, o Senhor Yahvé, ele é o grande eu sou. Ele é o grande criador. Ele é o eterno. Sabia que os judeus não falam em Yahvé, eles chamam Deus de eterno? Eu tenho um parente, meio parente, que é cristão, mas ele é um cristão messiânico, ou seja, faz toda aquela coisinha lá do Velho Testamento. E aí ele chama Deus de eterno. Porque isso que ele não tem começo, ele não tem fim, ele não é algo que muda, ele é imutável. O seu Deus é imutável. Você pode dar glória a Deus por isso? E aí ela continua falando, então ele é Deus, o grande eu sou, o Criador, imutável.
perdão, Senhor, Yahvé, Criador, imutável. E ele também é Deus Elohim. Elohim fala de ser aquele magistrado, aquele que põe ordem no mundo, aquele que está em cima de juiz, de polícia, de todas as coisas, meus queridos. Levanta suas duas mãos para o céu e fala assim: o Senhor, Yahvé, é o grande eu sou, o meu Deus, Elohim, está acima de todos, é o grande magistrado dos céus e da terra. Oh, glória a Deus, queridos. E aí, queridos, você como entende isso, você vai crer diferente. Foi exatamente o que a Raabe fez no verso 12. O que aconteceu no verso 12? Diga aqui comigo, olha comigo no verso 12. Jurem-me pelo nome do Senhor, assim como eu fui. O que está escrito aí? Bondosa. Então, assim como eu fui bondosa com vocês, salva a minha vida também. Então, Raabe, ela foi conhecida aqui pela coragem de se desafiar, de acreditar, de ir contra a maré, mas também pela sua bondade, pela sua benevolência, pela graça que havia nela, né? Pelo favor que estava nela. E aí, de repente, amados, ela quis também trazer junto com ela. A bênção não é para você sozinho. Toda vez que você é abençoado, não é só para você. Quando a bênção vem de Deus, ela não é só para você. Ah, recebi uma bênção, não vou contar para ninguém, não vou falar para ninguém, irmão. Testemunha. Ah, pastora, mas tem espírito de inveja. Eu sei, você ora, repreende, mas vai honrar a Deus com sua bênção. Testemunha sua bênção, compartilha sua bênção. Em nome de Jesus, queridos. Em nome de Jesus, essa semana eu recebi um dinheiro que não era suposto eu receber. Eu compartilhei na bênção já. Porque veio a bênção, então a gente, ó, não é muito não, mas veio, gente, eu não estava esperando, não era essa hora, já compartilhei minha bênção. É porque assim que a gente faz, aquilo que vem de Deus não fica para você. Não vai ficar para você. E aí, o que Raabe decidiu? Trazer a família. Agora, se você sabe que uma prostituta já é julgada nos dias de hoje, cabe pensar para você, imagina aquela família. Imagina aquela época. Será que ela tinha um bom relacionamento com aquela família? Eu imagino que não. Não sei, a Bíblia não menciona nada sobre isso. Porém, ela os influenciou a estar com ela, a se esconder na casa dela. Então, seja você a boa influência para chamar para perto o seu amigo de trabalho, a sua help que trabalha junto com você, a sua help que você leva de vez em quando, uma vez na semana. Em nome de Jesus, aproveita as oportunidades. Aquele colega que faz academia com você, que você encontra lá. Aproveita as oportunidades para trazer gente para sua casa. Para trazer gente para o seu lugar. E ela fez dessa forma. E ela fez isso. E aqui o que acontece? Olha só. Enquanto o povo estava paralisado, olha, Raabe teve a fé ativada, mas ela não somente teve fé, ela agiu. E aí ela pede o seguinte: olha, eu quero um sinal seguro. Eu quero um sinal seguro. Qual será esse sinal, amados? Olha, eu fiquei pensando sobre esse sinal, e aí eu fiquei pensando assim. Aí eu lembrei de outras histórias da Bíblia. E aí eu lembrei de outras histórias. Nessas outras histórias, por exemplo, tem uma de Tamar e do sogro dela, que é Judá. Tem um problema lá e ela pede um sinal. O judeu, o Judá, que é judeu também, Judá vai e deixa com ela como sinal o bordão, que é, né, o negócio que eles carregavam o dinheiro, e o selo dele com ela. Então, normalmente, se a gente quer pedir uma garantia, a gente pede da outra pessoa, não é? Então, por exemplo, o retiro lá pediu pra gente uma garantia. Então, é a gente que teve que fornecer, não é? A gente que deu. Agora, amados, com Raabe é diferente. Quando ela pede o sinal, eles falam assim: olha, você vai pegar uma fita, você vai pegar um cordão e amarrar
na sua janela. Nessa aqui que a gente desceu para fugir. Aí onde é que está aí? Ele pediu um cordão. Olha lá no versículo 18. Já estou encerrando, gente. Versículo 18, abra sua Bíblia, olha comigo. E quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado esse cordão vermelho na janela, pelo qual nos ajudou a descer, se não tivesse trazido para sua casa seu pai, sua mãe, seus irmãos e toda a sua família, a gente não vai ter responsabilidade nisso. Então, ele foi lá e pediu para ela, das coisas dela, da casa dela, pegar o quê? Um cordão. E aí, irmãos, eu fiquei pensando nesse cordão. E aí eu queria trazer para vocês uma fita bonita, grossa e tudo mais, tananã, mas aí não deu certo. Aí eu peguei esse cordão aqui e fui estudar sobre cordão. Irmão, sabe o que eu descobri? Cordão. As crianças estão se movimentando, então vamos manter o silêncio, por favor. Silêncio. Então, o cordão, queridos, ó, eu já estou encerrando. O cordão, irmãos, ele é a mesma palavra, sabe para quê? Para esperança. Glória a Deus. No hebraico, é a mesma palavra para esperança. Então, ela teve que pegar do interior dela, da casa dela, que aquela promessa que eles haviam feito iria se cumprir. Então ela pegou do interior dela, daquilo que ela tinha, um cordão. Mas amados, olha só. Esse cordão que eu tô pegando aqui, ó, pega um cordãozinho aqui comigo, vai. Vamos lá, vamos pegando o cordão aqui. Pega um cordãozinho, distribui ele, deixa isso pra mim. Vai, distribui pra mim. Pega aí, quer que você observe. Pega o cordão aí, vai, distribui pra mim. Pega aí, reparte aí, reparte, vai, reparte. Deixa mais um aqui, isso. Quero bem fininho aqui. Vai repartindo aí, reparte com o cordão. Irmãos, eu preferi, porque eu entendi que esperança, porque esse cordão, o que eu falei para vocês, que é o mesmo nome para esperança. Esse cordão, o mesmo nome cordão, é o mesmo nome esperança. Só que o que acontece? Muitas vezes, a nossa esperança em algum tipo de salvação, em algum tipo de livramento, irmãos, ela está muito fininha. Ela está muito fraca. Ela está muito frágil. Eu sei que se eu pegar esse cordão aqui e fizer um pouquinho de tensão nele, o que vai acontecer? Ele vai arrebentar. Não é forte. Ou se eu pegar e decidir puxar esses fiozinhos aqui, ó, vai desfiar ele todo. Entendeu? Vai acabar com ele. E assim, muitas vezes, queridos, são as nossas esperanças. Olha, a gente ama o Senhor, a gente crê em Deus, mas às vezes a nossa esperança, ela tá tão fraquinha. A nossa esperança, a nossa fé tá tão pequenininha que a gente nem sabe se aquilo vai ser suficiente para que a obra do Senhor, para que o livramento do Senhor aconteça. Mas eu quero dizer para você, você vai pegar o que tem, o que você tem, a sua esperança, a sua fé, que talvez hoje, você está com a fé forte, irmão? Glória a Deus. Mas eu sei que tem muita gente hoje que está com a fé fraquinha, que está com a fé pequenininha. Mas você vai pegar essa fé, esse algo aparentemente insignificante que você tem, é isso mesmo que você vai apresentar para Deus. Foi isso mesmo que Raabe pegou, foi lá e amarrou na janela dela. Foi esse cordãozinho, foi essa coisa pequena que Raabe decidiu pôr na janela dela. Então, pelo poder que é no sangue de Jesus, irmãos,
Hoje é dia de você apresentar o pouco. Hoje é dia de você apresentar o pequeno. E eu quero dizer para você, é com esse pouco, é com esse pequeno, que não é só você, mas a sua casa será protegida e abençoada. Você pode dar uma voz essa palavra? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha lá comigo. Juízes 6. Juízes 6. O que está escrito no verso 17? Juízes 6, verso 17. Qual era a ordem? A cidade com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Então ninguém podia pegar nada, nenhum cabrito, nenhuma roupa, nenhum ouro, nenhuma pessoa, era pequena, era grande, todo mundo tinha que ser morto. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, porque ela escondeu os 2 espiões que nós enviamos. Gente, deixa eu falar uma coisa. Vai vir a hora certa, o momento certo de você ser poupado, da sua casa ser poupada e abençoada. Você pode crer comigo? Você pode crer comigo? Porque, irmãos, demorou um pouquinho, deixa eu falar para vocês, demorou um pouquinho para aqueles homens voltar. O exército teve que se reorganizar. Algumas coisas teve que acontecer. Eles deram lá 7 voltas na cidade, uma volta por dia, depois 7 voltas num dia só. Irmãos, e a cidade caiu, o muro caiu, Raabe foi protegida, a sua família. Queridos, aqui eu parto aqui já para o final. Olha só, o que Raabe queria? O que Raabe queria? Ela queria somente ser livre da morte. Pode eu pegar aquela música? Poder, em nome de Jesus.